Olha, tem umas histórias na política brasileira que são realmente fascinantes, né? E uma delas, sem dúvida, é a grande metamorfose econômica que aconteceu nos anos Lula. Como é que um governo que começou com o mercado financeiro em pânico terminou com um modelo de crescimento que, sinceramente, pouca gente esperava? Vamos mergulhar nessa jornada cheia de reviravoltas? Pois é. A questão central que a gente vai explorar aqui é exatamente essa. Como que um governo eleito com uma plataforma historicamente de esquerda conseguiu, primeiro, acalmar o nervosismo do mercado com políticas bem conservadoras, para depois, no segundo mandato, dar uma guinada e adotar uma estratégia de forte intervenção do Estado. Bom, vamos entender isso a fundo. Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar no tempo, lá para o finalzinho de 2002. A eleição do Lula gerou, assim, um temor gigantesco no mercado financeiro. O clima era de puro nervosismo, de que talvez viesse uma desestabilização por aí. A incerteza era total. E a resposta de Lula a esse pânico todo foi uma jogada de mestre. Antes mesmo de ganhar a eleição, ele lançou a famosa Carta ao Povo Brasileiro, que foi basicamente um aceno de paz para o mercado. E assim que assumiu, colocou dois nomes com muita credibilidade para comandar a economia: Antônio Palocci na Fazenda e Henrique Meirelles no Banco Central. O recado não podia ser mais claro. Olha, podem ficar tranquilos, a casa vai continuar em ordem. E aqui a gente vê a primeira e talvez maior surpresa. O discurso histórico do PT sempre foi de ruptura, de mudança radical na economia. Mas as primeiras ações do governo foram exatamente o contrário. O governo se comprometeu com responsabilidade fiscal, com metas de superávit, controle da inflação, respeito aos contratos. Foi um verdadeiro cavalo de pau que pegou todo mundo de surpresa. E o resultado dessa aposta? Olha, foi praticamente imediato. O Risco Brasil, que é tipo um termômetro da confiança dos investidores no país, simplesmente despencou. Caiu pela metade, de 1.400 para 700 pontos. Em outras palavras, aquele medo todo virou confiança. A economia brasileira pôde enfim respirar aliviada. Só que essa primeira fase mais ortodoxa da economia não ia durar para sempre. Um escândalo político gigantesco lá em 2005 acabou funcionando como um ponto de virada, mudando completamente o equilíbrio de forças dentro do governo. A gente está falando, claro, do escândalo do Mensalão. E para ter uma noção do tamanho do estrago, uma das fontes que nós analisamos descreve essa crise como tendo efeitos devastadores, com potencial real de derrubar o governo. Era uma bomba política no coração do poder, com denúncias de um esquema de compra de votos de parlamentares. O efeito dominó foi, inevitável. A crise política foi derrubando peças-chave do governo, gente do núcleo duro do poder. E com a queda deles, a ala da equipe econômica que defendia o controle de gastos, a turma mais liberal, perdeu muita força. E isso abriu uma brecha, um espaço enorme para uma outra visão de economia ganhar o jogo dentro do governo. E é assim que a gente entra na segunda fase, a grande metamorfose. Com a equipe econômica original já enfraquecida, o segundo governo Lula começou uma guinada forte na direção do que a gente chama de desenvolvimentismo, uma estratégia bem focada no crescimento liderado pelo Estado. E essa mudança de rumo tem nome e sobrenome: Guido Mantega. Ele entra no lugar do Antônio Palocci na Fazenda e essa troca é o símbolo perfeito de tudo. Sai o homem da austeridade e da credibilidade com o mercado, entra o homem do crescimento a todo custo, que defendia usar o poder do Estado e dos bancos públicos para acelerar a economia. E aqui tem um detalhe importante: o cenário internacional estava ajudando, e muito. O Brasil pegou uma onda incrível de um boom das commodities. O preço de tudo que o país vendia para o exterior estava lá em cima. Isso encheu os cofres do governo de dólares, as reservas internacionais explodiram, era o cenário perfeito para a nova política. O dinheiro estava na mão, pronto para ser investido. A ideia central dessa nova fase era bem direta: usar o Estado como o grande motor do crescimento. E o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, virou o grande símbolo dessa nova era, com o governo botando rios de dinheiro em obras de infraestrutura por todo o país. Tá, mas de onde saía tanto dinheiro? Aqui está o pulo do gato da engenharia financeira da época. O Tesouro Nacional transferia bilhões para o BNDES. Aí o BNDES emprestava essa grana com juros bem baixos para grandes empresas. O truque? Essa transferência do Tesouro para o BNDES não era registrada como uma despesa do governo. Na prática, o governo estava gastando, mas no papel parecia que a meta de economia estava sendo cumprida. Uma manobra que ficou famosa depois como contabilidade criativa. E aí a gente chega no balanço final, né? O legado dos anos Lula.
Um período que, segundo as análises, deixou conquistas sociais impressionantes, mas também plantou as sementes de problemas futuros, criando um legado bem complexo e cheio de contradições. Do lado positivo, não tem como negar. O maior sucesso foi na área social. A desigualdade, que a gente mede por um índice chamado Gini, teve uma queda bem significativa. E isso, para um dos países mais desiguais do mundo, foi um feito e tanto. E os números nessa área social realmente falam por si. O Bolsa Família, por exemplo, saltou de pouco mais de 3,5 milhões de famílias para quase 13 milhões. O salário mínimo teve um aumento real, acima da inflação, de mais de 60%. Para milhões de brasileiros, isso significou uma mudança de vida, tirando o país do mapa da fome e promovendo uma redução histórica da pobreza. Só que toda essa bonança teve um preço. Como uma das análises que a gente usou aponta, essa vertiginosa expansão do crédito e dos gastos começou a deteriorar a saúde fiscal do país. Em outras palavras, a conta começou a chegar. Aquelas manobras contábeis e o aumento forte dos gastos estavam criando uma espécie de bomba-relógio fiscal que acabaria explodindo anos mais tarde. Então, no fim das contas, a gente fica com essa pergunta no ar. O que foram os anos Lula? Um milagre econômico que resgatou milhões da miséria? Ou foi uma grande festa com dinheiro público impulsionada por um cenário externo favorável que, no fundo, só adiou uma ressaca econômica inevitável? A resposta, como a gente pode ver, não é nada simples, e esse é talvez o debate mais importante para entender o Brasil de hoje.